Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre funções. Mais precisamente, nós daremos uma introdução ao conceito de funções. Vou falar um pouco sobre o conjunto domínio, o conjunto imagem. Vou dar alguns exemplos e alguns contra-exemplos desse conceito de função. Tá certo? Bom, para começar, definição de função. Considere os conjuntos A e B como subconjuntos do conjunto dos números reais. Esse símbolo aqui, para vocês lembrarem, é o conjunto dos números reais. Tá? A função f de A em B, por isso aqui a gente lê f de A em B, é uma lei ou uma regra que cada elemento de A faz corresponder com um único elemento de B. Bom, vamos interpretar essa definição. O que ela nos diz é o seguinte: então você tem dois conjuntos numéricos que são subconjunto do conjunto dos números reais. Tá? Então esses subconjuntos A e B podem ser conjuntos finitos, conjuntos infinitos, enfim. São conjuntos numéricos cujos números são números reais. Ok? Inclusive eles podem ser o próprio conjunto dos números reais. Tá? Se eu tenho uma regra, uma lei que faz corresponder os elementos de A com os elementos de B, que satisfaz a seguinte condição: cada elemento de A, ou seja, não pode ficar ninguém de fora, todos os elementos de A, faz corresponder com um único elemento de B, então isso é função. Então cada elemento de A só pode se corresponder com um único elemento de B. Então o elemento de A não pode se corresponder com mais de um elemento de A e também não pode se corresponder com nenhum elemento de B. Ok? Tá certo? Então, de novo, ó. Todo elemento de A não pode se corresponder com mais de um elemento. Cada elemento de A, todos eles, né? Não pode deixar de se corresponder com um elemento de B. Satisfeita essa condição, então nós temos aí uma relação entre os conjuntos A e B chamada de função. Certo? O conjunto A é chamado de domínio da função e a gente vai representar desse jeito, ó. A letra D de domínio e entre parênteses aqui a letra que representa a função. De modo geral é a letra F. E o conjunto B é chamado de contradomínio da função F. Vai ser representado por CD, C de contra, D domínio e entre parênteses F. A gente pode escrever a função de A em B da seguinte maneira. Ó. Aqui é a função de A em B, onde cada elemento x de A corresponde a um elemento f de x, a gente lê essa expressão aqui, f de x, em B. Ou f de A em B, onde cada elemento x de A corresponde a um elemento y de B, onde esse y é o f de x. Tá? A gente lê isso aqui, f... Opa! F de x. Ok? Bom, aqui eu tenho um exemplo. Um exemplo de função. Notem vocês o seguinte. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E o B formado por 2, 3, 4 e 5. O 1 se corresponde com 2. O 2 se corresponde com o 4. O 3 se corresponde também com o 4. E o 4 se corresponde com o 5. Para a gente ver se é função, você tem que observar duas coisas. Todos os elementos de A estão se correspondendo com alguém em B. Sim. Somente com 1? Sim. Ó, o 1 só com o 2, o 2 só com o 4, o 3 só com o 4 e o 4 só com o 5. Tá? Não está sobrando ninguém aqui no A. Tá? E não está saindo nenhuma correspondência
não está saindo mais de uma correspondência de nenhum elemento aqui de A, sai só uma correspondência. 1 só se corresponde com 2, o 2 só com 4, o 3 só com 4, o 4 só com 5. Okay? Então, aqui essa relação satisfez a condição de função. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Tem o G de A em B, onde o x pertencente ao A corresponde a x mais 1 pertencente ao B. Isso aqui é uma função. Se a gente lembrar aqui, o A ele é o 1, o 2, o 3 e o 4. Opa. O B ele é o 2, o 3, o 4 e o 5. E o 5. Se a gente montar o diagrama, dá para a gente perceber o seguinte. Ó. Vamos representar aqui o A. 1, 2, 3 e 4. E aqui o B. O B. 2, 3, 4 e 5. O conjunto A. Aqui o conjunto B. Bom, então, cada elemento de A corresponde com ele mais 1 em B, né, o seu sucessor. Então, o 1 corresponde com 2, o 2 com 3, o 3 com 4 e o 4 com 5. Ah lá. O 1 corresponde com 1 mais 1, que é 2. O 2 com 2 mais 1, que é 3. O 3 com 3 mais 1, que é 4. E 4 com 4 mais 1, que é 5. Então, se a gente observar aqui, ó, a condição de função foi satisfeita. O 1 corresponde só com o 2 corresponde só com o 3 só com o 4 e o 4 só com o 5. Não sobrou ninguém aqui no A e cada elemento de A só sai uma correspondência em B. Então aqui nós temos também um exemplo de função. Agora aqui nós temos um exemplo, um contra-exemplo de função. Isso aqui não é função, tá? Porque se a gente observar aqui, ok, todos os elementos de A estão se correspondendo com elementos de B. Mas o 4 se corresponde com o 1 e o 4 se corresponde com o 2. Então isso daqui não pode. Tá? Então isso daqui ó, não é função. Então f de A em B não é função. Pois há duas correspondências para o 4, né? 2. Tá? Duas correspondências aqui para o 4. Pertencente aí ao A. Ok? Certo? Então, nesse caso aqui, não é função. Outro contra-exemplo. Se a gente tomar o A e o B que a gente tinha lá do primeiro exemplo, né, o A igual a 1, 2, 3 e 4, e o B igual a 2, 3, 4 e 5, se a gente chamar de função essa g de A em B, onde x corresponde a x menos 3, isso aqui não é uma função. Eu digo que não vai ter correspondência nenhuma entre os elementos de A e os elementos de B. Por exemplo, ó, se eu pegar 1, 2, 3 e 4, e no B, se eu pegar o 2, o 2, o 3, o 4 e o 5, vocês vão ver que não tem correspondência. Ó. O 4 teria que corresponder com 4 menos 3, e 4 menos 3 é 1, não tem 1 aqui. O 3 com 3 menos 3, que é 0, então não tem 0 aqui no B. O 2 com 2 menos 3, que é menos 1, também não tem, menos 1 não pertence ao B. E 1 menos 3 corresponderia com menos 2, o menos 2 também não faz parte aqui do conjunto B. Então, isso aqui também não é função. Então, G
não é função. Ok? Então, dois exemplos aqui de casos em que nós não temos função. São chamados contra-exemplos. Conjunto imagem. Então, seja f uma função de a em b. Então, primeiro, dado x pertencente a a, o elemento f de x pertencente a b é chamado de valor da função de f no ponto x, ou imagem de x por f. Tá? Então, quando eu pego x pertencente a e aplico a lei da função nele, descubro qual é o seu correspondente em b, esse correspondente é a imagem desse elemento x. Todos os elementos do contradomínio que são imagem de alguém no domínio formam um conjunto chamado conjunto imagem. Vai ser denotado aqui, ó, por imagem de f. Certo? Por exemplo, tome o conjunto A como sendo o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. E conjunto B é o conjunto Z, né, o conjunto dos inteiros. Então f de A em B definido pela seguinte regra. A cada elemento de A, faça corresponder o seu dobro. Então, qual é a regra? Qual é a lei que define essa função? Então vamos escrever aqui. Ó. Então a gente escreve f de x, são os elementos de B. Como que eu vou obter eles? A partir dos elementos de A. Eu vou pegar o dobro. Então o dobro de x. Tá certo? Lembrando que o x pertence ao A e o f de x pertence ao B. Então, que é a imagem do elemento 1? Então, o f de 1 é o dobro de 1. O dobro de 1 é o 2. Então, a imagem do 1 é o 2. Quem é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto dos valores de x. Então, no caso, o x pode ser 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é o conjunto A. E quem é o conjunto imagem? Bom, a imagem é o conjunto, né, de todas as imagens de cada um desses elementos de A. Então, a imagem do 1, a gente já viu que é o 2, que é o seu dobro. A imagem do 2 é o 4. A imagem do 3 é 6. Do 4 é 8. E do 5 é 10. Então, se eu juntar esses elementos, eu vou obter o conjunto imagem da função f. Ok? Esse exemplo aqui. Alguns exemplos aqui para a gente determinar o domínio e a imagem das funções. Então, aqui eu tenho a primeira função, f de x igual a 1 sobre x. Quem é a imagem dessa função? Quem é o domínio e quem é a imagem? Bom, o domínio, vamos tomar aqui a função, a primeira função, f de x igual a 1 sobre x. O domínio dessa função são todos os números reais que eu posso substituir o x aqui. Eu posso substituir qualquer número real? Quase, né? Eu posso pegar qualquer número negativo, posso pegar qualquer número positivo, mas eu não posso pegar o zero. Tá? Então eu tenho que tirar o zero. Por quê? Porque não existe divisão de 1 por zero. Tá certo? Então eu posso pegar qualquer número negativo, muito próximo de zero, muito afastado de zero. Também posso pegar qualquer número positivo muito próximo de zero, muito afastado de zero, não tem problema. Só não posso tomar o zero. Certo? E quem vai ser a imagem? Bom, quando eu estiver dividindo 1, eu posso dividir 1 por qualquer número, desde que não seja o zero. Se eu pegar 1 e dividir por um número muito pequeno, o resultado vai ser um número muito grande. Ou seja, quanto mais próximo eu chegar do zero, né, por um número positivo, 1 dividido por um número muito pequeno, infinitamente pequeno, um número infinitesimal, positivo, nesse caso, eu vou obter um número muito grande, chegando perto do infinito. E a mesma coisa para o lado negativo. Tá? Só não vou ter o zero, não existe nenhum número
diferente de zero aqui, que eu vou dividir o 1 por ele e o resultado seja zero. Então, a minha imagem aqui também é os reais sem o zero. Tá certo? Os reais sem o zero. Próxima função. Próximo exemplo. F de x igual a raiz quadrada de x. Então, f de x igual a raiz quadrada de x. Eu posso pegar qualquer número para substituir o x e calcular a raiz quadrada? Qualquer número real? Não, não posso. Então, como domínio são os números que eu posso substituir o x, então, nesse caso aqui, o domínio da minha função f vai ser todos os números reais, só que eu tenho que tirar os negativos, tá? Então, são todos os números reais não negativos. Quem são os números reais não negativos? São os números reais positivos e mais o zero. Então, aqui eu estou incluindo o zero, porque raiz quadrada de zero é zero, então não tem problema. E quem vai ser a imagem dessa função? O mesmo conjunto, né? O conjunto dos números reais, tá? Que não sejam negativos, ou seja, os reais não negativos. Então eu vou tirar aqui os reais negativos. Vou deixar os positivos e o zero. Esses são os conjuntos domínio e imagem dessa função. Certo? E na outra, o módulo de x. F de x igual a módulo de x. Então, f de x igual a módulo de x. Só para lembrar, essa função nos diz o seguinte, ó. Opa. F de x igual a módulo de x implica o seguinte. F de x é igual a x se o x for positivo. Ou melhor, se o x for um número não negativo, se for positivo. E f de x é o oposto de x se o x for negativo. Tá? Então, se ele for um número não negativo, ele é ele mesmo. Se ele for um número negativo, ele é o oposto. Por exemplo, ó, f de 1. 1 é não negativo, então é ele mesmo. F de 0. 0 é não negativo, então é ele mesmo. F de menos 1. Menos 1 é negativo, então é o oposto dele. O oposto dele é 1. Então, nota que se eu pegar um número maior ou igual a 0, vai ser ele mesmo. Se eu pegar um número negativo, vai ser o oposto dele, ou seja, um número positivo. Então, o que a gente pode concluir aqui? Ó? No caso do domínio, não existe restrição nenhuma. Eu posso substituir o x por qualquer número real. Tá? Agora, a imagem não vai ser qualquer número real. A imagem vai ser sempre positiva ou zero. Ou seja, ela nunca vai ser negativa. Então, eu tenho que excluir os números que não sejam... aliás, eu tenho que considerar somente os números não negativos. Ou seja, o zero e os positivos. Certo? Então, tá aqui. Ó. Esse é um outro exemplo. Pessoal, obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima aula.